Boa noite. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Vanúzia, Tiago. Ai, que bom. Começando essa aula tão esperada, né? Nossa aula ao vivo. Não se perca dos seus filhos, converse sobre sexualidade. Então, vou dar um tempinho aqui de uns 5 minutinhos para a gente ver se outras pessoas chegam. E, enquanto isso, a gente vai ajustando aqui essas paradas da tecnologia para ver se está dando tudo certo. Vocês estão me ouvindo bem? Está dando para enxergar bem e ouvir bem o que eu estou falando? Boa noite, Daniel. Boa noite, Roberta. Ah, que legal. Que bom que vocês estão ouvindo, que tá tudo, o áudio está perfeito. Ai, boa noite, Aline. Que legal. A sala ficando cheia. Então é isso. Então vamos começar, né? Já são mais de 9 horas. Eu fico aqui ansiosa. Quando eu marco 9 horas, aí eu quero começar 9 horas mesmo. Então, vamos começar a nossa aula. Não se perca dos seus filhos, converse sobre sexualidade. Essa aula é uma aula que, para quem não... Aliás, antes de eu falar porquê dessa aula, né? Para quem não me conhece, eu sou Lena Vilela, eu sou educadora sexual e sou idealizadora do curso Papo Firme, que é um curso sobre sexualidade na infância e adolescência para os pais de crianças, né, e de adolescentes. Então, esse curso é um curso especial, né? Um curso que eu fiz especificamente, né, para os pais, porque a gente encontra várias informações aí na internet sobre sexualidade, mas nada assim específico para os pais. E o Papo Firme é para pais, né? Então, eu idealizei o Papo Firme e quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa aula de hoje. E a aula de hoje, ela é exatamente para mostrar, né, como a gente pode se tornar uma mãe aliada aos nossos filhos, né, aquela mãe que os nossos filhos confiam, que procuram a gente, né, mesmo quando eles chegam na adolescência. Porque ser aquela mãe aliada dos nossos filhos quando eles são pequenininhos, né, isso não é uma coisa tão complicada. Não é tão difícil, porque quando eles são pequenos, eles são muito dependentes da gente. E o fato deles serem dependentes da gente exige muito cuidado. E a gente cuida, então a gente amamenta, a gente se dedica, não é? A gente leva e busca na escola, faz comidinha gostosa, lava, passa, brinca com a criança e até acorda de noite, né, para fazer massagem nas pernas com aquela famosa dor do crescimento. Então, quando eles são pequenos, né, a gente consegue manter essa imagem de mãe romântica, né, essa imagem de mãe que a sociedade, de uma certa forma, espera que a gente seja com uma certa tranquilidade. A questão toda começa quando os nossos filhos, chegam na adolescência. E aí, quando eles chegam na adolescência, como é que a gente continua sendo essa mãe aliada dos nossos filhos? Como é que a gente vai fazer ouvir deles, né? Mãe, você é a melhor mãe desse mundo. É um pouquinho mais complicado. A gente sabe que com a chegada da adolescência, ser aliada dos filhos não é uma missão assim tão tranquila. Primeiro, porque essas referências que a gente tem, né, da sociedade, de cuidar deles, de se dedicar, elas mudam completamente. Mamar já não é mais no seio da gente que eles querem mamar, não é mesmo? Levar na escola, de preferência que a gente deixe bem longe para eles não pagarem mico. Comidinha, só fast food, hambúrguer, pizza, lavar, passar, para que isso, né? Se o bom é andar rasgado, todo engruvinhado, enfim. E massagem nas pernas, a dor já não é mais física. A dor agora é uma dor, né, no coração, é uma dor na alma. E quem é que está na frente da gente? É um estranho? Pode até ser, né? Pode até ser, se a gente não souber como lidar com essa pessoa, se a gente não souber
lidar com a sexualidade. E é muito fácil a gente perder os nossos filhos na adolescência. E o pior, a gente não conseguir mais se manter, né, manter protegendo eles. E eu digo uma coisa para você, uma coisa que me ajudou muito a não me perder dos meus filhos foi exatamente conseguir conversar com eles sobre sexualidade. E digo mais, uma das coisas que ser sexóloga mais fez bem à minha vida pessoal foi exatamente por isso. Foi não me fazer se perder dos meus filhos nesse momento da adolescência, né? Então foi exatamente por isso que eu resolvi, né, dar essa aula e contar um pouquinho aqui para vocês como é que eu fiz isso. Mas essa conversa eu conto já já para você. Agora eu vou contar um pouquinho de quem eu sou, né, para as pessoas que não me conhecem, que estão me vendo aqui pela primeira vez, e da onde, né, que eu tirei, por que eu tirei essa aula para conversar hoje aqui com vocês. Então, eu sou... Deixa eu ajeitar aqui o slide, que agora eu vou passar aqui para vocês. Então, eu sou enfermeira de saúde pública, eu sou educadora sexual, mas eu sou principalmente, né, mãe do Guilherme e da Paula. E agora eu também sou avó do Felipe, da Mariana e do Marvin. Mas quando os meus filhos eram pequenininhos, eu, como você, também queria ser a melhor mãe do mundo, né? E uma das coisas que mais me atrapalhou e que eu vi, que eu digo, epa, tem alguma coisa que está ameaçando essa minha... tem uma coisa que está ameaçando essa possibilidade, né, de eu poder ser a melhor mãe do mundo. E era exatamente, né, quando eu percebi que o meu filho, por exemplo, quando ele começou a se descobrir, né, e uma vez ele estava tomando banho com a prima e de repente eu ouvi aquele barulho, eu vi a prima dele dizer: "Ei, tira a mão daí, senão eu vou fazer xixi no seu dedo". E aí eu fiquei em pânico, eu disse: "E agora? Como é que eu vou lidar com essa situação?" E fui procurar me informar, fui buscar saber mais sobre sexualidade, buscar livros, porque naquela época era muito difícil encontrar esse tipo de informação. Fui perguntar para o meu ginecologista, para o meu pediatra, ninguém, na verdade, conseguia me ajudar. Eles até falavam alguma coisa, mas isso não era o suficiente para eu me sentir segura, para eu me sentir respaldada, para saber o que exatamente eu podia responder ou atuar com os meus filhos. E foi então quando um amigo meu, que é médico, e ele tinha uma clínica, e nessa clínica ia acontecer um curso de especialização em sexualidade. E aí ele me convidou para participar. Nossa, eu fiquei super feliz, porque aí com esse curso eu tive a oportunidade não só de aprender sobre sexualidade, mas ter também com quem conversar, com quem compartilhar. E a partir desse curso, eu também fui convidada a participar de uma organização social chamada Instituto Kaplan, e nessa organização eu fiquei responsável pela área de sexualidade na adolescência. E nesse instituto eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas numa escola que eram portadoras de deficiência intelectual. E nessa ocasião eu então pude compartilhar, né, os meus estudos e a minha aprendizagem com o professor Cornelius Rosenburg, e a gente desenvolveu, né, muita coisa importante que eu não encontrava em nenhum lugar. E eu falei assim, não, isso não pode ficar só para mim. E foi então quando eu resolvi escrever o meu livro, Diferente, mas não Desigual, a sexualidade nas pessoas com deficiência intelectual. E para esse livro, eu tive praticamente não só que estudar a sexualidade na adolescência, mas estudar também a sexualidade na infância. E criei quase que uma espécie de uma teoria sobre a sexualidade infantil para poder traduzir para os pais como e o que acontecia com aquelas crianças durante o seu processo de desenvolvimento da sexualidade.
E com essa bagagem da sexualidade na infância, e também com a minha bagagem, né, que eu adquiri no Instituto Kaplan, com o trabalho com adolescentes, onde a gente criou metodologias próprias, onde a gente trabalhava com jogos para ensinar professores e outros profissionais de outras instituições a lidar com adolescentes, né, falar com eles sobre sexualidade. Então, com toda essa bagagem, a gente atendeu nesses projetos, pra você ter uma ideia, mais de 1 milhão de jovens. Então, tudo isso me ajudou a criar, né, todo uma expertise em sexualidade, tanto na infância quanto na adolescência. E mais o meu ciclo com o Instituto Kaplan chegou ao fim. E eu resolvi voltar para a minha cidade natal, que é Maceió. Eu morava antes em São Paulo. E nessa minha decisão, ela culminou exatamente com o período da polêmica, né, que acontecia nas redes sociais com relação à educação sexual na escola, com relação à identidade de gênero, né, a famosa ideologia não, como é que chamaram ideologia de gênero, enfim. E eu comecei a perceber que, nossa, os pais devem estar completamente perdidos com tanta coisa que era colocado, cada um que dissesse algo e nada de muito concreto, nem nada de muito compreensível. E foi então quando eu resolvi abrir um canal com os pais através das redes sociais. E então abri o meu canal no YouTube, no Instagram, no Facebook e até no WhatsApp. E nesse meu contato de quase 2 anos com os pais, eu pude perceber que ainda tem muita mãe que sofre por não saber como lidar com a sexualidade do seu filho. Isso tanto na infância quanto na adolescência. E então, diante dessa situação, eu resolvi, então, me aproximar, né, cada vez mais dos pais, me aproximar cada vez mais dessas mães, porque eu sei exatamente como é que acontece. Espera aí, eu preciso mudar aqui. Porque eu sei exatamente como é que acontece e quanto é difícil, muitas vezes, a gente conversar sobre sexualidade com os nossos filhos, não é? Porque a sexualidade ela foi muito silenciada na nossa educação. E ela deixou muitos medos, deixou muitos tabus. E eu mesma, né, pude perceber essa situação quando um dia eu estava em casa trabalhando, né, e a minha filha ela chegou e sentou assim próxima de mim. E ela estava recentemente namorando, ela estava namorando nessa época e recentemente tinha ido ao Guarujá para a casa de uma amiga. E eu estava lá escrevendo meus projetos e ela sentou ali atrás de mim e começou a se interessar muito, né, por aquilo que eu estava fazendo. E aí ela me perguntando o que era que eu estava fazendo e eu vendo... A gente sempre se deu bem, mas eu achando que ela estava interessada demais, né? E eu só lembrava da minha mãe que dizia assim, essa alma quer falar. E aí eu perguntei para minha filha, um pouquinho. Filha, você quer me fazer alguma pergunta? Quer me dizer alguma coisa? E ela então falou, sim, mãe, eu quero. Eu quero saber quando foi a sua primeira vez. Gente, na hora eu virei a cadeira rápido e falei para ela, filha, você transou? E ela então falou, transei. E aí eu na hora tomei aquele impacto e a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, mas você usou camisinha, não é? E ela então falou, claro, né, mãe? Então, eu um pouco mais aliviada, consegui então enxergar que eu, na verdade, não estava preocupada tanto com a minha filha, eu estava preocupada com meus medos. E eu olhei para mim mesma, né? E disse, poxa, não é hora de eu julgar, não é hora de eu culpar, não é hora de eu, sabe, dar bronca, é hora de eu olhar para ela, é hora de eu olhar por ela. E eu olhei. Olhei para aquela carinha que se hoje ela com 35 anos, ela tem uma carinha de neném, você imagina ela adolescente. Então olhei para ela e então perguntei, e como é que você tá? Nossa, ela ficou super feliz. E ela disse, tô bem, mãe, tô bem. E começou a me contar como ela estava, os medos que ela tinha. E aí eu pude perceber, não é, que o fato de eu ter essa empatia com a minha filha, de eu ter dado esse suporte para ela e ao mesmo tempo eu ter tido a possibilidade, né, de perguntar essas coisas para ela, mas não só perguntar, mas também dizer
e conversar aquilo que era necessário fez toda a diferença. Então, o fato de eu ter um conhecimento sobre sexualidade na adolescência ajudou muito, né? Ou seja, eu ter essa competência para dar uma resposta adequada para minha filha nesse momento foi muito importante. Foi muito importante porque nessa hora eu pude perceber que quando a gente não está preparado, a gente pode criar um grande abismo entre o adulto e a adolescente. Ou seja, se eu não tivesse preparada para isso, eu teria me afastado da minha filha. E não foi isso o que aconteceu. Não foi esse abismo que se criou. Eu consegui dar o suporte, né, ter a empatia e acolher e fazer e dizer aquilo que era possível naquele momento e fazer naquele momento com ela. Mas, obviamente, que isso não aconteceu só porque foi naquele dia que eu dei esse suporte. Isso não acontece da noite para o dia. Isso acontece porque foi construído ao longo da nossa convivência, né, um vínculo de confiança. Isso aconteceu porque ela sabia que ela podia conversar sobre sexualidade comigo, porque durante toda a educação dela, a sexualidade dela sempre foi tratada com naturalidade e com respeito. Então, não é da noite para o dia, é uma construção. E foi essa construção que fez com que ela criasse coragem e fosse lá compartilhar comigo a intimidade dela. E você tem ideia, né, do que isso significou para mim? Isso significou uma honra, porque o filho compartilhar a sua intimidade com a mãe é preciso ter bastante confiança, é preciso ser uma aliada dessa mãe. E isso não nos afastou. Muito pelo contrário, isso nos uniu cada vez mais, nos tornamos muito mais próxima, tanto dela quanto do meu filho, e a gente se tornou verdadeiras aliadas. A gente se tornou verdadeiras... Ai, peraí que eu me enganchei aqui com o meu slide. Pronto. É que eu estou num instrumento aqui novo, que eu não estou familiarizada, estou aprendendo. Então, essa aproximação fez com que a gente, sabe, chegasse mais junto. E eles sabiam que eu estava ali, e que ela podia contar comigo, que ele podia contar comigo, que eu era uma mãe de verdade para eles, né? Eles podiam ter um suporte, principalmente, né, a minha filha. Tanto que a gente conversava tanto que tinha horas que eu tinha que dizer para ela: epa, para, não sou sua amiguinha, eu sou a sua mãe, né? Então, por isso que eu digo para vocês que, pela minha experiência pessoal e pela minha experiência profissional, é importante a gente conversar sobre sexualidade e é isso que eu vim mostrar nessa aula aqui para vocês. E fique aqui comigo porque eu vou mostrar exatamente como é que você pode fazer isso. A minha passagem aqui com os slides, eles estão um pouquinho... Pronto. Então, vejam, por que os filhos se afastam da gente? Porque é tão fácil, né, a gente se perder dos nossos filhos quando eles se tornam adolescente. É que a adolescência é um momento muito complexa, né? É um período extremamente delicado para toda a família. E é claro, né, que não é só a sexualidade, vários fatores estão envolvidos nessa história. Mas se a gente, sabe, desconhece a sexualidade, se a gente não tem conhecimento sobre a sexualidade, esse desconhecimento, ele vai, de uma certa forma, ocupar um espaço muito grande e vai ser responsável por muito dos conflitos e dos entendimentos que a gente acaba vivenciando com os nossos filhos, né? Então, tudo depende de como a gente lida com essa sexualidade. Se a gente consegue lidar com essa sexualidade de uma forma adequada, a gente pode caminhar bem. Mas se você, por um acaso, é uma daquelas mães que acha que sexo, por exemplo, não é coisa de criança, isso vai lhe afastar do seu filho. Porque pensar que pelo fato de você não falar sobre sexualidade ou de você não conversar com seu filho sobre sexualidade, a sexualidade vai deixar de existir, lê de engano. Primeiro, porque sexualidade não é só uma questão de fazer sexo.
Então, quando o seu filho te pergunta como é que ele nasceu, como é que ele foi parar dentro da barriga, por que ele é menino, por que ela é menina, quando você ensina para o seu filho que ele não deve, por exemplo, tocar os genitais em público, tudo isso é sexualidade, tudo isso é educação sexual. E isso começa na infância, não é na adolescência que a sexualidade começa. E quando chega na adolescência, se a pessoa é uma daquelas pessoas que acreditam, que também sexualidade não é coisa de adolescente e que não tem por que se interessar por sexualidade, porque quando ele era adolescente ou ela era adolescente, sua mãe, seu pai nunca conversou, sobre isso com ele e mesmo assim ele sobreviveu, gente, isso só me lembra aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar e não deixam seus filhos estudarem porque ele sobreviveu. Então não precisa para os seus filhos estudarem. Isso para mim é ignorância. Quando chega a puberdade, é um momento que os nossos filhos têm muita curiosidade. Então, se quando ele chega perto de você, vai fazer uma pergunta com relação ao seu desenvolvimento, ou quando a sua filha menstrua, ou ela tem curiosidade de querer saber quando é que ela vai menstruar, seu filho quer saber se o pênis dele vai crescer, se masturbar mais rápido, a ejaculação vai chegar mais depressa, e você simplesmente olha para ele e diz assim: ah, não fique inventando moda, tudo isso vai passar o seu tempo e tudo isso vai crescer ao seu tempo e não há nada com que você se preocupar. Nessa hora, você está desqualificando a dor do teu filho, você está desqualificando o interesse dele, a curiosidade dele. Isso não funciona, isso afasta você do seu filho, isso afasta você da sua filha. Se ela menstruou e você levou na ginecologista e achou que só pelo fato de você ter deixado ela lá na ginecologista, a ginecologista já deu todas as informações de como se prevenir, isso vai tornar a sua filha uma garota responsável sexualmente? Isso também não é o suficiente. Isso vai afastar você da sua filha. Se quando o seu filho fica o tempo inteiro no banheiro, demora horas no banheiro, e você sabe o que ele está fazendo e fica distante, mas não conversa com ele sobre o assunto, isso também afasta você do seu filho. Então, desconsiderar e negar a sexualidade, isso não funciona. O que funciona é a gente fazer as pazes. É a gente fazer as pazes com a sexualidade. O que funciona é a gente entender que na infância a sexualidade, ela vai... É a gente entender a sexualidade na infância, a gente entender o que acontece, com essa criança. Entender que essa criança vai passar por várias fases. Ela vai passar pela fase anal, pela fase oral, ela vai passar pela fase fálica ou autossexual, de latência, que hoje em dia já nem está mais tão latente assim quanto Freud imaginou que seria. Entender que, sabe, qual é a intenção que a criança tem naquele gesto que ela está fazendo? Será que é de prazer? Ou ela está querendo me provocar? Então, quando a gente entende todo o desenvolvimento sexual na infância, quando a gente entende o que a criança está sentindo, o porquê daquelas curiosidades, a gente tem mais tranquilidade para tomar atitudes, de encontrar atitudes mais adequadas, ligadas, obviamente, aos valores de cada um, e ensinar para a criança aquilo que ela precisa aprender. Como, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com a criança a questão da prevenção de abuso sexual. Quando a gente faz isso, quando você ensina para a criança como ela se prevenir de um abuso sexual, ensinando para ela que ela tem um corpo, parte do corpo que é pública, parte do corpo que é privado, essa criança não só ela aprende a se cuidar e a ficar de olho nas situações, como você também desbanca esse agressor, porque esse agressor ele se utiliza exatamente dessa fragilidade que existe nas famílias, que é o tabu da conversa sobre sexualidade, para poder se aproveitar dessa criança. E quando essa criança, por um acaso, ela não consegue se livrar de uma agressão como essa, ela pelo menos vai encontrar em você um porto seguro para poder contar, para não deixar que esse ciclo continue. E ela poder, então, fazer a sua denúncia.
É desse jeito que a gente deixa elas mais seguras. É desse jeito, conversando e orientando a criança, que a gente consegue, então, protegê-las com relação às violências sexuais na infância. E quando chega na adolescência, não é diferente. Na adolescência, então, tudo é sexualidade. Para a gente descomplicar a adolescência, o segredo está em a gente conhecer o nosso adolescente. Porque o grande problema da adolescência não está no adolescente. O grande problema da adolescência está no fato da gente ter uma ideia do adolescente que ele não é. Então, conhecer o adolescente é primordial. Saber que ele entrou na puberdade e nessa puberdade, né, que a gente não pode perder esse momento, porque a puberdade eu chamo ela assim do o momento mágico da relação e da confiança entre pais e filhos. É nesse momento da puberdade que ele ainda tem muita dependência de nós e ao mesmo tempo está passando, né, por um monte de mudança, né, como vocês estão vendo aí que vai acontecer na vida dele, como essa alteração, né, de todo o corpo dele. São os seios que crescem, é o pênis que cresce, eles vão crescer de tamanho, alterar a voz, pelo pubiano, poluição noturna, barba, bigode, menstruação, ejaculação. Gente, o que não falta é mudança no corpo, porque quando vem esse banho de hormônio, ele vai fazer tudo isso com seu filho, vai fazer tudo isso com a sua filha. E obviamente que isso não acontece de uma forma à toa, isso vai acontecer porque a gente está se preparando para uma das nossas, né, funções, que é a nossa capacidade reprodutiva, que é a nossa capacidade sexual. Porque tudo isso acontece, né, a natureza fez a gente ser capaz de se transformar dessa forma para que a gente tivesse condições de reproduzir. E para que a gente tenha condições de reproduzir, obviamente, já que somos seres sexuados, nós temos que nos preparar também para a nossa sexualidade, para a nossa vida sexual. Então, nesse momento, a energia sexual está em potência máxima e as respostas são ultra rápidas e você imagina tudo isso acontecendo, né, de uma só vez com esse adolescente. Só que esse banho de hormônio, ele não vai atingir apenas essa mudança do corpo. Ele também vai atingir o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento psicoemocional do nosso adolescente. E isso vai fazer com que o nosso adolescente adquira uma capacidade que é a capacidade que distingue, né, o homem das outras espécies animal, que é exatamente aprender a imaginar. Então, nessa hora, o nosso adolescente, ele acaba desenvolvendo a capacidade de abstração. E aí ele consegue agora se imaginar nas situações. E isso dá a ele uma capacidade que é a capacidade orgástica. Por isso que a intenção de um adolescente em relação ao sexo é diferente da intenção que existe de uma criança. Então, nesse momento, não é, sabe, bastou eles sentirem desejo sexual e isso vai acontecer. Não, eles vão também passar por um processo. Eles vão passar por uma... Eu gosto muito das colocações dele, que ele chamou da fase do grande amigo e da fase da grande amiga, que é o momento que eles vão aprender a ser do sexo que ele é. Depois, eles... Então, nesse momento, eles vão se apaixonar pelo professor, pela professora, por um artista, por uma cantora, por um cantor, enfim, alguém que está lá distante. E ele, com essa capacidade de imaginar, vão amadurecendo esses relacionamentos na sua imaginação, até que eles têm condições, sim, né, de entrar na fase que ambos chamaram de fase heterossexual, só que essa fase não quer dizer que eles vão se apaixonar por alguém que é do outro sexo, mas quer dizer que eles vão se apaixonar por alguém que não é ele mesmo e que, portanto, ele nesse momento é que vão conseguir identificar, sim, se eles são pessoas que desejam alguém do seu mesmo sexo ou pessoa que deseja alguém de um sexo diferente. Então, esse é um momento aonde, de fato, as nossas crianças, o nosso adolescente, ele vai estar interessado e sabendo o que é que ele está querendo, né, com o outro. E isso, obviamente, vai afetar também o quê? O seu social.
Então, ele também vai ter uma influência no social desse adolescente. Esse adolescente agora, ele passa a pertencer a grupos. Então, aqueles pais que acham um saco a história do grupo, ai meu Deus, esse menino só quer andar com os amigos, não acha isso ruim. Isso é importante. O ruim é um adolescente sozinho, um adolescente sem grupo. Ele precisa pertencer aos grupos. É no grupo que ele vai ter a imagem de si. Né? E é muitas vezes essa imagem que ele tem dele mesmo não bate com a imagem real dele, mas o grupo ajuda ele a entender, a se entender melhor. E não só isso, né? Ele vai também se relacionar com outras pessoas, ser admirado e ser principalmente, né, desejado, que é uma das coisas que a gente mais quer que aconteça com a gente, né? E obviamente esse ser desejado, isso está tudo no meio desse grupo, e esse grupo é lá que ele vai encontrar, com quem ele vai ficar, com quem ele vai namorar. Ou seja, a gente vê aí que todos os aspectos da vida de um adolescente leva à sexualidade. E não é à toa, né, que as pesquisas mostram que eles ficam mais de 80% do seu dia pensando na sua sexualidade. E como eu disse, sexualidade não é só sexo, não é só fazer sexo. Sexualidade é muito mais amplo do que isso, como a gente está vendo aqui. É preciso a gente reconhecer a sexualidade no adolescente. Isso não significa que a gente vai estimular, isso significa que a gente vai respeitar, isso significa que a gente vai dar suporte. É preciso a gente usar esse nosso interesse por eles e prepará-los para se defender, não é, das violências sexuais, tantas violências sexuais que existem, não é, na nossa vida presencial, como também as violências sexuais que eles podem encontrar no uso das redes sociais, na internet, nesse mundo digital que eles tanto participam. Né? E, como vocês podem ver, a gente não pode deixar isso de lado. E prepará-los também, principalmente, para evitar uma gravidez na adolescência, para evitar, né, uma doença sexualmente transmissível, o abuso sexual, enfim. Respeitando e protegendo que a gente se torna uma aliada dos nossos filhos. E eu vou mostrar como você pode fazer isso com seu filho. Fica aqui comigo, né, e preste atenção, porque essa conversa sobre sexualidade, ela é uma coisa imprescindível na casa de qualquer pessoa, independente da sua classe social. E é óbvio que essa conversa, ela não pode ser de qualquer jeito. É uma conversa que a gente precisa saber o que falar, como falar, né? E quando falar. E, obviamente, ter essa empatia e ter a competência para dar essas respostas necessárias para os nossos filhos, de tal forma que aquilo que a gente fale para eles agregue valor, de tal forma que aquilo se torne uma conversa interessante para ele, que ele sinta que está valendo a pena, não é, aquilo que a gente está falando para eles. E isso, obviamente, não dá para eu ensinar tudo isso para vocês numa única aula. Não dá para ensinar para vocês tudo isso numa única aula. É humanamente impossível. É muito conteúdo e são muitos detalhes. Mas eu quero abrir aqui um espaço e pedir licença, né, para vocês, para oferecer uma oportunidade que vai poder cobrir tudo isso que eu não consigo dar conta em uma única aula, que é um curso que eu preparei, né, esse curso que eu falei para vocês no início, que eu fiz para vocês, especialmente para os pais, que é o Papo Firme. É uma oportunidade que você vai poder obter conhecimento sobre o desenvolvimento da sexualidade, um conhecimento sobre a sexualidade na infância, um conhecimento sobre a sexualidade na adolescência, não é? E conseguir proteger os seus filhos. O Papo Firme, ele é um curso que ele está dividido em 7 módulos. E mesmo você, né, que já conversa com seu filho, para você também ele pode ser interessante, que pode tornar a sua conversa ainda mais atrativa, né, com o seu filho. Porque nesse curso eu fiz, né, eu dividi ele em 7 módulos e preparei para você coisas assim extremamente especiais, né? Deixa eu mostrar aqui para você. Acho que fica melhor eu mostrando aqui para vocês darem uma olhada no que eu preparei no Papo Firme, o que a gente conversa no Papo Firme. Então, no primeiro módulo, que eu chamei Deixa a Vergonha de Lado, eu converso com vocês
Então, eu trouxe aqui um pouco da história da sexualidade, para a gente poder entender por que que a gente sente vergonha. Não é? Porque vergonha é algo que a gente sente porque a gente acha que está fazendo alguma coisa errada, alguma coisa que está constrangendo o outro. Então, quando a gente sabe da história, a gente vai entender alguns dos tabus, dos preconceitos e criar aí um conceito positivo sobre sexualidade. Esse conceito positivo vai fazer com que a gente, né, perca essa vergonha e a gente consiga ter uma conversa mais adequada com os nossos filhos. No segundo módulo, eu preparei para você um módulo sobre educação sexual. Nesse módulo, a gente vai falar sobre quem educa os seus filhos. O que é educação sexual? É que, sabe aquelas perguntas que a maioria de vocês me fizeram na página de inscrição e também no direct, do tipo, como eu falo com a minha filha? Como eu falo com a minha filha pequena? Como eu falo com a minha filha adolescente? Ou com meu filho adolescente? Como eu falo? O que eu tenho? Como é que eu começo essa conversa? Mas principalmente, o que é que eu falo para eles? O que já está na hora de eu dizer? Minha criança de 5 anos, eu já posso falar com eles, falar com eles sobre prevenção de abuso sexual? Enfim, todos aqueles questionamentos a gente vai trabalhar aqui nesse módulo, Quem Educa os Seus Filhos. O terceiro módulo, eu trouxe para vocês todo o desenvolvimento da sexualidade na infância. Lembra que eu falei que eu criei quase que uma teoria sobre o desenvolvimento da sexualidade infantil? Pois bem, eu trago todo esse conteúdo nesse terceiro módulo para você entender como é que se dá esse desenvolvimento e não ter mais dúvida, né, se aquilo que está acontecendo com a sua criança, se aquele comportamento sexual, o fato dele ficar pegando no pintinho, do pinto dele ficar duro, da menina ter curiosidade de pegar na cocota de outra garota, ou delas, sabe, ficarem se olhando, ou de fazer pergunta, né, de curiosidade sobre como nascem os bebês, porque que teve um muito engraçado que ele colocou assim, que o filho dela queria saber por que só as mulheres, né, têm filhos, ou seja, essas perguntas todas, essas curiosidades, essas dúvidas, vocês vão poder entender muito bem nesse módulo que eu chamei É assim que a sexualidade acontece na criança. No quarto módulo, a gente vai entrar nesse momento mágico, nesse momento precioso de conexão entre pais e filhos, de conexão entre mãe e filhos, né, que é a puberdade. Aqui eu trago para vocês todas essas mudanças, mas assim, destrinchando uma a uma para você entender por que elas acontecem e poder repassar isso para os seus filhos. Quando elas acontecem, por quê e por que elas acontecem? No quinto módulo, aqui eu chamei de um intensivão, né, sobre adolescente. E aqui é onde vocês vão conseguir fazer na verdade, descomplicar, né, essa adolescência. É quando você vai entender, eu chamei, o adolescente não é aborrecente, é adolescente. É aqui que você vai conhecer o adolescente, é aqui que você vai poder saber mais a fundo todas essas transformações desses aspectos sociais, cognitivos, físicos e também psicoemocionais, que tanto, né, faz a gente entrar em conflito com eles, que uma hora está pensando de um jeito, daqui a pouco eles já estão pensando completamente diferente. E quando a gente sabe, quando a gente entende o que está acontecendo, a gente se irrita muito menos com aquilo que eles nos dizem ou com aquilo que eles discordam da gente. No sexto módulo, eu vou trazer uma visão geral para vocês sobre as principais violências sexuais. Como lidar com o abuso sexual, com o estupro, como preparar os nossos filhos, né, para a prevenção de gravidez, de DSTs e principalmente como motivar os nossos filhos a se prevenir. E por fim, no sétimo módulo, eu trago como conversar, que foi um diálogo que eu criei especialmente, né, para vocês pais conversarem com seus filhos. E aqui eu trago então passo a passo, né, desse diálogo, para que você tenha condições de chamar a atenção do seu filho, agregar valor naquilo que você está dizendo para ele e, ao mesmo tempo, conquistar a confiança e fazer, né, essa conexão tão importante que é para a gente poder viver uma adolescência com menos tumulto, com mais confiança, né, e com mais companheirismo entre mães e filhos ou entre pais e filhos. Então, esse é o Papo Firme, esse é o curso que eu preparei para vocês com todo carinho. E além do curso, eu também, né,
trago aqui para vocês alguns bônus. Um deles é que nesse curso eu disponibilizo para vocês alguns materiais de apoio, como e-book, e pôster, PowerPoint, PDFs, além também, né, de fazer 3 encontros de mentorias, um encontro depois do que eu entrego o 3º módulo, outro encontro que eu entrego depois do 5º módulo e um outro encontro que eu entrego depois do 7º módulo. E para aqueles que se inscreveram, os 20 primeiros, né, que se inscreverem para adquirir o Papo Firme, tem um super bônus que é uma sessão de atendimento comigo de 1 hora, um atendimento individual, onde você vai poder conversar comigo ou sobre dúvidas que você esteja, né, em relação à sua relação com seu filho, ou mesmo sobre qualquer outro assunto de sexualidade que você queira discutir comigo ou que você queira ouvir a minha opinião. Então, esse curso, o Papo Firme, ele é um curso que eu estou abrindo hoje. As inscrições para ele, né? Então, peraí, deixa eu centralizar aqui melhor. Ai. Eu e as minhas dificuldades com a tecnologia, pronto, foi, melhorou. Eu estou abrindo a matrícula do Papo Firme hoje. Essas matrículas ficam abertas só durante uma semana, então no dia 31 de julho, à meia-noite, ela se encerra. Esse curso, ele é 100% online, então não tem essa história, eu não tenho tempo, não. O tempo é você quem faz, então você pode assistir esse curso na hora que você quiser, quando você quiser, de acordo com o seu ritmo, né? E ele é entregue para você semanalmente. Então, por exemplo, quem adquirir hoje o Papo Firme, essa pessoa que adquirir hoje o Papo Firme, ela hoje mesmo já recebe o 1º módulo e na semana que vem, então, recebe o 2º, na semana seguinte o 3º e assim por diante. Então, o Daniel, que é aí do meu suporte, ele vai colocar aí no chat o link para quem quiser adquirir o Papo Firme e vocês, clicando nesse link, vão poder chegar então lá na página de compras, né, na página de vendas e poder adquirir esse curso que é o Papo Firme. Esse curso também fica disponível para você por tempo indeterminado. Ou seja, você comprou, é seu, você vai acessar. Se quiser acessar ele agora, você acessa. Se quiser acessar ele quando os seus filhos forem maiores, você acessa. Quiser assistir só a parte de infantil, agora porque seus filhos são pequenos, você assiste só de infantil. E depois a de adolescente, quer assistir todo. Você faz o seu ritmo, no seu tempo, no horário que você quiser, tá? Então, esse curso, ele é um curso que é para todas as pessoas que têm filhos, tanto criança quanto adolescente, e que estejam interessadas em aprender mais sobre sexualidade para poder lidar melhor com a sexualidade dos seus filhos e se tornar essa mãe aliada, essa mãe parceira, né? Essa mãe que é capaz, né, de estar ali junto com ele, dele procurar e ter a gente como uma referência para a vida deles. E aí você deve estar me dizendo, pô, Lena, né, mas como é que eu faço para adquirir esse curso, né? Ele custa para você R$ 39,00 apenas, né, em 12 parcelas no cartão de crédito ou R$ 497, né, à vista, tanto no cartão quanto no boleto bancário. Mas aí você pode estar se perguntando, poxa, e como é que eu faço esse pagamento? É seguro fazer o pagamento, né, da compra de um curso aqui pela internet? Sim, é super seguro. Esse pagamento é feito por uma das plataformas mais seguras, né, que existe, que é o Hotmart. E essa plataforma você pode fazer a compra tranquilamente, né, que eles vão te atender assim prontamente, né? E aí eu vou deixar também, né, se você ainda está em dúvida, eu também vou deixar mais uma forma de manter, né, essa compra segura para você, que é como é que eu diria, uma garantia incondicional, ou seja, durante 30 dias eu vou te dar uma garantia incondicional. Então, se você comprar esse curso e se por um acaso você achar que esse curso é nada a ver, que não está te acrescentando nada, que não é para você, é só você me mandar um e-mail dizendo, Lena,
não quero o curso. E eu te devolvo o seu dinheiro 100% daquilo que você pagou, sem nenhum tipo de mágoa ou sem nenhum tipo de ressentimento com você. Fica tranquilo em relação a isso, ok? Então agora a escolha é sua. Você tem 3 opções. Uma opção é você deixar a sua vida continuar do jeito que está, ou seja, você continuar em dúvida e sofrendo, sem saber como você lidar com a sexualidade, seja da sua criança ou seja do seu adolescente. 2, você ir sozinha em busca dessa aprendizagem, que vai levar muito mais tempo e você pode, inclusive, né, fazer uma educação aí baseada na tentativas de acertos e erros, e, obviamente, com isso, desgastar a sua relação com seu filho ou com a sua filha e não conseguir protegê-los, ou você comprar o Papo Firme, você comprar o meu curso e ter aí um curso preparado especialmente para você, né, com uma informação de qualidade, organizado e voltado exatamente para você conseguir conversar com seu filho sobre sexualidade, conseguir proteger o seu filho das violências sexuais, né, tanto das violências ligadas à vida presencial, como as violências ligadas à internet, né, ao mundo digital. E ainda contando, né, com essa garantia, que é essa garantia incondicional de 30 dias. Bom, isso é o que eu queria trazer hoje aqui para vocês. E as inscrições vão ficar abertas apenas até o dia 31 de julho. E quero agradecer a todo mundo que ficou até agora, que me ouviu e que eu estava assim, muito ansiosa para dar essa aula para vocês, porque eu vi o quanto vocês estavam entusiasmados, né, e querendo ouvir essa aula, e isso me deixa muito feliz e faz com que eu sinta que o meu trabalho, de fato, está ajudando vocês e que vale a pena eu continuar nessa luta, eu continuar nesse meu tipo de... né, com os meus canais e o meu curso, especialmente para você. Obrigada, e agora está aberto para quem quiser fazer perguntas. Obrigada. Bom, algumas perguntas. Aqui tem uma pergunta da Heloilda. Tenho vergonha de falar sobre esse assunto com meu pequeno. É isso que eu falei para você, né, Heloilda? São vários detalhes que vão fazer a gente conseguir ter essa conversa. E todos esses detalhes eu trago exatamente nesse curso, né? O Papo Firme, ele vai te ajudar a entender melhor o teu filho e conseguir dar a resposta adequada ou fazer você ter a conversa adequada com o teu filho, né, de acordo com a idade dele e de acordo com aquilo que ele tem interesse. Mas uma dica só aí para você, ajuda muito, não é? Você trazer uma historinha para ele, perguntar o que ele sabe sobre isso. Então isso aí é um bom começo de conversa. Tem aqui uma pessoa perguntando o bote Duduzinho, vocês usam os nomes diferentes, né, nas suas redes sociais, que pergunta o que é poluição noturna. A poluição noturna é quando o garoto ejacula, ou, né, o homem ejacula dormindo. Então ele tem então esse nome, essa ação, esse fato, na verdade, tem o nome de poluição noturna. Geralmente ele acontece quando o garoto, não só com o garoto, porque ele também pode acontecer com os homens em qualquer idade, mas é quando às vezes ele fica um tempo sem fazer sexo, ou às vezes nem é por isso, tem um sonho mais erótico, ou às vezes está precisando renovar ali os espermatozoides, e o próprio organismo ele se encarrega, já que o homem normalmente quando ele dorme, ele tem várias ereções durante a noite, numa dessas ele acaba ejaculando e essa ejaculação, que ele muitas vezes nem percebe, só quando ele acorda é que ele percebe que está molhado. Então, essa ejaculação a gente chama de poluição noturna. Você acha que uma mãe que teve pouca educação sexual consegue se abrir para o tema? Como lidar com a vergonha? Não é melhor comprar um livro? Você pode até comprar um livro, mas eu acho que se você fizer um curso, ele é muito mais rápido. Porque aqui nesse curso, pelo menos eu não conheço esqueci de dizer quem foi que me fez a pergunta. Foi a Ana.
Então, Ana, até pode ser, um livro pode até ajudar, mas um livro nem sempre, pelo menos eu não conheço um livro especialmente, né, para ensinar aos pais. E no curso, você além de ter os vídeos e a gente poder conversar melhor, principalmente nesse curso que é o Papo Firme, que ele é especialmente voltado, né, para preparar os pais para esse tipo de conversa, eu acho que pode ser muito mais rápido essa aprendizagem. Então, sim, quando as mães têm conhecimento sobre sexualidade, um livro ajuda, também ajuda, um curso ajuda bastante, e sim, quando a gente tem um conhecimento sobre sexualidade, a gente consegue deixar a vergonha de lado e conseguir fazer o que a gente tanto quer, conversar com os nossos filhos sobre esse tema. A Helenil, ela está perguntando, né, por que criança de 5 a 4 anos fica pegando no pinto um do outro. Então, Helenildo, é isso que eu conversei com vocês. Isso é uma aula, né, para a gente conversar sobre todas as características que acontecem no desenvolvimento da criança. E é exatamente sobre isso que eu trato naquele terceiro módulo, onde eu falo para vocês tudo o que acontece, né, durante o desenvolvimento sexual na infância. E principalmente essa questão, por que que eles fazem isso? Né? Só te digo uma coisa para te deixar tranquila, isso faz parte do desenvolvimento sexual da infância. A Daiane, ela pergunta como iniciar a conversa com crianças de 2 a 6 anos. Então, Daiane, está lá também no curso esse tipo de orientação para as mães. Como fazer esse tipo de conversa? Porque, como eu disse para você, numa única aula, né, não dá para a gente abarcar todos esses assuntos. São muitos detalhes que eles precisam estar esmiuçados para você poder entender esse contexto e, dentro desse contexto, então, você conseguir encontrar e saber como você vai falar com seu filho, né, de 2 a 3 anos. Mas uma dica aí eu já deixo para você. Espera ele fazer pergunta. Espera ele fazer a pergunta e pergunta de volta para ele. Por que você está fazendo essa pergunta para a mamãe? Minha filha se toca e isso me preocupa. Eliana está me fazendo essa pergunta. Então, Eliana, como eu já falei aqui, né, conhecendo o desenvolvimento da sexualidade na infância, você vai perder essa preocupação. E você vai conseguir, então, lidar com essa situação com a sua filha de tal forma que a sua filha consiga se beneficiar disso e você não entre em atrito, nem fique pensando bobagens, porque isso também faz parte do desenvolvimento dela. O importante é a gente saber como lidar com isso. E para isso precisa conhecer melhor, né, como é que o desenvolvimento da sexualidade acontece na nossa criança. O Lu Vital está perguntando, poluição noturna acontece só com homens? Sim. As mulheres podem também lubrificar dormindo, mas acontece que não é algo assim tão visível, né, como é a poluição noturna. E a poluição noturna, ela geralmente acontece porque o homem ele precisa entrar em ereção à noite. E quando que é através dessa ereção que ele tem à noite, que faz com que ele, de certa forma não, ele oxigene, né, o pênis. E nessas dele ter ereção, se ele tem ou algum, como é que eu diria, algum pensamento erótico, ou mesmo ele está um tempo sem transar, ou mesmo por nada, né? Ele pode ter essa ejaculação, tá? Então, é comum sim, é comum não, é só nos homens, porque só os homens ejaculam, as mulheres, há a possibilidade das mulheres ejacularem, mas isso é muito raro e precisa essa mulher estar num nível de excitação muito alto que dormindo ela não consegue. A Roberta pergunta aqui, até que ponto é bom os nossos filhos ver a gente nua? Tudo depende, Roberta. Vai depender de como vocês se sentem diante desse tipo de situação. Meu real desejo é conversar frente a frente com você. Não seja por isso, Helenil. A gente pode combinar e marcar para a gente conversar. Se você for uma das que adquirir, uma das primeiras 20 a adquirir, você já vai ter essa possibilidade. Tudo bem, a gente faz online e se dependendo de onde você mora, né? E se eu estiver na sua cidade, a gente até pode conversar pessoalmente, se houver essa oportunidade. Bom, gente, acho que por hoje as perguntas que vieram estão aí. A gente tem o nosso suporte
que fica na página lá à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tenham. E qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês, tá bom? E que vocês encontrem no Papo Firme um monte de resposta dessas que vocês me fizeram. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar. É por isso que eu estou tão feliz e tão tranquila em oferecer essa oportunidade para vocês. Tchau, até outro dia.